Rapaz, a briga do Fortaleza agora, viu, pode ser pelo G8 do Campeonato Brasileiro. E assim, para você que tá chegando agora e logo com essa manchete você não entendeu muita coisa, assim, eu vou ser bem breve. G8 é Libertadores, tá, galera? Vamos ser logo bem franco, vamos conversar diretamente com vocês. Não existe, eu acho que não consigo enxergar um cenário onde Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense acabam saindo daquele G6 do campeonato. São equipes que já estão muito bem postadas ali na parte de cima. Então a gente já começa a observar esse campeonato com 8 vagas para os 8 primeiros colocados, indo direto para a Copa Libertadores da América. E as vagas internacionais restantes, indo até o 14º, para a Copa Sul-Americana. Mas as probabilidades mostram que o Fortaleza tem muita chance de ir para a Sula, tá? Inclusive passando de 75%. Agora, Copa Libertadores da América tá ali ainda por volta de uns 3, 4, 5%. E a gente vai aqui ver se ainda é possível Fortaleza brigar por esse G8, observando exemplos de edições anteriores do Campeonato Brasileiro. O que eu acho que vai ser um exercício bem bacana para a gente acabar comparando e a gente entender um pouco como funciona esse método de classificação. Até porque uma vaga na Sul-Americana seria excelente, tá? Para o ano que a gente teve, sem falar os outros campeonatos, mas focando no Brasileirão, depois de passar o primeiro turno inteiro na lanterna, encerrar inclusive o primeiro turno na última colocação, ainda garantir uma vaga na Sula seria de grande valia. Porém, a gente vai ver aqui um cenário onde um Fortaleza no Libertadores seria algo gigante. Seria a primeira vez no Nordeste, tá? Uma equipe participar 2 edições seguidas de uma Copa Libertadores. Mas antes de começar esse vídeo, aquele recadinho que você já sabe. Um XBET. Um XBET, meu amigo, se você já não está acostumado aqui no GT, você já sabe que é a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. O XBET patrocina campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato. Meu amigo, é tanto campeonato no meio do mundo, e até o Brasileirão também, você já viu ali o logo da 1xBet. E o meu maior orgulho é ver a 1xBet também aqui colada no GT. E assim, é muito fácil você criar uma conta lá, tá? Se você já não está acostumado, se você. Como é que entra no site da 1xBet? Meu amigo, é só apontar aqui, ó, a câmera do seu celular para esse QR Code aqui no cantinho da tela, você é redirecionado diretamente para o site da 1xBet. Cria sua conta e utiliza esse aqui, ó, esse código promocional bem aqui no cantinho, e aí você vai conseguir acessar e ganhar algumas regalias, entre elas, multiplicar o seu valor apostado no limite até de R$ 1.200, ali logo na primeira aposta. Cara, uma garapa dessa, você não pode deixar passar. Então, já faz um xbet, já olha as odds para os jogos do Campeonato Brasileiro, para o jogo do Fortaleza também de hoje, e aí, quem sabe você, além de comemorar uma vitória do nosso Leão, você ainda também não tira uma graninha e pode, quem sabe, fazer o final de semana dos seus sonhos. Enfim, faça um xbet, escute essa dica do GT e assim você vai ficar muito bem informado e também cheio da grana, menino! E assim, vamos começar o vídeo, colocar logo aqui a nossa vinheta para a gente poder iniciar. E sem perder muito tempo, galera, já vou colocar aqui na tela nosso querido Bingo, né? Saudades dele? Colocando ele aqui de volta. E nem para falar de rebaixamento, não, tá? É para falar de Libertadores. Ver se ainda é possível a gente alcançar essa marca. Ainda assim, se a gente for levar pela pontuação média da histórica, que, assim, para quem não conhece, eu utilizo esse método de pegando sempre as últimas 10 temporadas. Eu não gosto muito de pegar um recorte maior. Claro, 2006 é importante, que é o Campeonato Brasileiro com 20 equipes, né? O primeiro com 20 equipes nos pontos corridos. Porém, eu gosto de sempre pegar um recorte mais recente, porque eu acho que a tendência é sempre você ver uma pontuação mais aproximada da realidade da edição atual, considerando essas últimas edições e meio que desconsiderando aquelas outras que a gente tem pontuações mais diferentes, umas tendências diferentes. Enfim, é um método que eu acabei criando e que vem fazendo muito sentido, tá? Inclusive, na temporada passada, a gente acertou bastante sobre os números do Fortaleza naquele campeonato. E assim, vamos aqui para os nossos cálculos, né? A posição que a gente está focando é a 8ª colocação. A pontuação média, atualmente, para o 8º colocado, é de 54 pontos. Ainda é muito ponto, né? A gente sabe disso, a gente sabe que a Série A é um campeonato muito longo, que é possível Fortaleza, por exemplo, alcançar essa pontuação. Não é nada assim muito fora da realidade. Inclusive, se a gente for diminuir os pontos do Fortaleza antes desse jogo contra o Avaí, são só 16 pontos, ou seja, 5 vitórias e um empate. E se ele vencer hoje o Avaí, somente 4 vitórias e um empate o separam desse marco, né? Desses 54 pontos. Então, tendo como ideia esses 54 pontos e essas últimas 4 vitórias e um empate, a gente vai fazer um pequeno exercício.
É ainda possível o Fortaleza chegar, tendo em vista que a gente tem equipes como América Mineiro, Botafogo, São Paulo que está pontuando agora que terminou a Sula, Bragantino também que está começando a pontuar mais, o Goiás está colado no Fortaleza, o Santos também que está bem por ali. É possível a gente ter um ritmo de pontuação que credencie o Fortaleza para isso? É aí que a gente vai olhar para o passado. É aí que a gente vai voltar no tempo e também dar uma olhadinha em outras edições de Campeonato Brasileiro e poder entender com outros exemplos que realmente aconteceram, como isso é possível. Eu vou colocar aqui novamente o nosso BI do GT, tá? Você que já está acostumado aqui a acompanhar o nosso trabalho, você sabe como é que funciona aqui esse método. E sim, essa é a tabela atual até o momento. Eu vou até voltar aqui para o ano passado, para a gente começar esse exercício. Aliás, vou começar com 2017, que eu acho que tem um exemplo muito bacana para a gente mostrar. Na 30ª rodada, olha onde estava a Chapecoense. A Chapecoense tinha 38 pontos. Mesma pontuação que o Fortaleza tinha, o Fortaleza tem, aliás, até essa 30ª rodada. A Chapecoense é um exemplo muito bacana, porque ele conseguiu fazer um campeonato onde ele terminou em oitavo e ele atingiu essa marca de 54 pontos. Tá ali que a gente acabou de mostrar na nossa média aproximada das últimas 10 temporadas. Então ele era uma equipe que serve como um exemplo muito bom, tá? Porque na 30ª rodada ele tinha 38 pontos e 11 vitórias, tá? Tinha 11 vitórias nessa altura do campeonato. Terminou o campeonato com 15 vitórias. Ele ainda venceu mais 4 jogos e aí tirou essa diferença de empates que aqui eram 9 e antes eram 5. E assim a Chapecoense conseguiu jogar mais uma Copa Libertadores no ano seguinte, que em 2017 ele jogou porque tinha sido campeão da Sula e 2018 jogou por conta dessa colocação no Brasileirão. Se a gente pegar o ano de 2018 como exemplo, o G8 ele não mudou muita coisa, né? O Cruzeiro ele acabou ficando em oitavo naquele ano, 53 pontos, ou seja, dentro daquela média ali que a gente separou. E na 30ª rodada, esse mesmo Cruzeiro ele já tinha 40 pontos, 2 pontos a mais do que o Fortaleza tem hoje em dia, tá? Então a gente vê que essa curva de crescimento é até um tanto quanto natural. Esses exemplos mostram que é possível a gente fazer esse tipo de coisa. 2019, se a gente for dar uma olhada, o campeonato terminou exatamente aqui. O Corinthians, né, que ele era oitavo na 30ª rodada, terminou com 56 e na 30ª ele tinha 45. Era uma pontuação muito alta, né, comparado. Fortaleza, por exemplo, ele tem 38. É porque o Corinthians foi estável, ele permaneceu nessa oitava colocação. A equipe que deu o maior salto acabou sendo o próprio Fortaleza, tá? Ele tinha 36 pontos e na 38ª ele termina com 53. 53 que é a média do nono colocado. Fortaleza seguiu à risca aquilo que a gente mostrou por ali. Se a gente olhar o ano de 2020, o oitavo colocado foi o Santos, com 54 pontos. Novamente, dentro daquela média que a gente mostrou ali anteriormente. E, na 30ª rodada, ele, assim como o Corinthians no ano anterior, tinha também 45 pontos. Se a gente olhar para o Red Bull Bragantino, que ele tinha 38, similar ao Fortaleza esse ano no Brasileirão, termina com 53, décimo colocado, mas com uma pontuação dentro da margem do nono, que é o que a gente mostrou antes. E um exemplo do ano passado, para a gente poder fechar aqui, a gente pode ver que o oitavo colocado, que foi o América Mineiro, reparem no exemplo do América, tá? Encerrou com 53 pontos, um ponto a menos do que a gente mostrou naquela média. Na 30ª rodada, ele tinha 38 pontos. Mais um exemplo onde tinha a mesma pontuação do Fortaleza e ele consegue terminar dentro do G8. Novamente, fazendo esse recorte que a gente mostrou aqui. Esses exemplos que a gente mostrou dessas edições de campeonato desde 2017, ou seja, as últimas 5 edições que a gente aqui levou em consideração, nós vemos exemplos claros de equipes que tinham a mesma pontuação que o Fortaleza e conseguiram, sim, chegar ali naquela margem de oitavo e nono colocado. Como a gente viu no gráficozinho, tanto você terminando em oitavo, que a média é 54, como em nono, que a média é 53, te faz brigar por essa vaga na Libertadores. Então a gente pode chegar a uma grande conclusão aqui, meus amigos. Sim, é possível G8. E aliás, exemplos não faltam. Vocês acabaram de ver em tela. Então, a gente tem que. O que resta pra gente é torcer pro Fortaleza já sair vencedor hoje na Arena Castelão, porque além dele virtualmente garantir uma permanência, o Fortaleza ele entra de vez na briga pela Copa Libertadores. E assim, a gente encerra esse vídeo. Só para mostrar que a Libertadores não está tão distante quanto algumas pessoas estão falando. Até teve uma certa discussão no grupo de apoiadores do Glória e Tradição, a gente vendo quanto era a pontuação que podia chegar até lá, e eu achei esse vídeo muito pertinente para a gente trazer alguns exemplos e ver que sim,
É possível, mesmo com a pontuação que o Fortaleza tem hoje em dia, ele alcançar uma margem de vaga para jogar a Liberta. E aí, o que você achou desse vídeo? Comenta aí embaixo como você acha que a sequência pode ajudar o Fortaleza, como os jogos aqui para frente podem atrapalhar, ajudar, enfim. Os adversários também, que nesse ano nós temos muitos concorrentes brigando por essa oitava vaga. Então, vale a gente colocar aqui no debate e a gente poder conversar um pouquinho sobre essa situação, tá? Mais tarde a gente tem live pré-jogo, tá? Esquenta diretamente da Arena Castelão. Vou estar lá junto com o Saulo. E logo depois a gente em seguida faz o pós-jogo, tá? Que tomara que seja um pós-jogo de vitória e a gente possa sair hoje da Arena Castelão comemorando mais 3 pontos, tá, meus queridos? Então, galera, um abraço a todos e, como eu sempre digo, até mais.